Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Lobo, edição número 2. E antes da gente começar, eu quero agradecer os membros apoiadores do canal que apoiam essa ideia e fazem com que o canal continue. Então, já sabe, se quiser ver os vídeos assim que são postados e de quebra ainda apoiar o canal e me ajudar, você pode se tornar membro geek do canal por apenas R$ 3,99. Lobo é levado a um ambiente controlado por uma entidade alienígena que o recebe formalmente e anuncia, em nome de uma corporação de entretenimento, que ele passará por uma transformação oficial. Sem qualquer escolha, ele é submetido a alterações visuais sucessivas, tendo sua aparência modificada repetidamente, enquanto sua irritação cresce com os cortes que não gostou. Ao final do processo, o responsável se mostra satisfeito com o resultado, apesar da boca sangrando, marcando o momento em que Lobo se mostra pronto para a ação. Já transformado, Lobo surge vestindo um traje chamativo com visor e estrelas, reclamando diretamente do acordo que aceitou, deixando claro que cumprirá sua palavra, mas não aprovou o resultado imposto. Ao fundo, a equipe responsável continua tratando tudo como uma produção guiada por métricas, justificando as mudanças com base em dados da audiência e comportamento do público. Enquanto o lobo demonstra desprezo e confusão, a equipe ainda o trata como um risco biológico por conta de suas roupas antigas, ignorando sua indignação e conduzindo-o para a próxima etapa, consolidando a mudança de status. Ele passa de participante relutante para produto sendo ativamente moldado pela indústria. Lobo é então levado a uma cidade dominada por criminosos, escolhida como cenário para sua primeira caçada, enquanto a produção explica que tudo será monitorado e transmitido como espetáculo. Irritado com a presença constante dos dispositivos, ele questiona a vigilância, mas segue em frente ao identificar o alvo, afirmando já tê-lo capturado antes. Sem hesitar, ele parte direto para a ação e provoca uma explosão massiva, apenas para ser interrompido imediatamente pela produção, que exige cortes e ajustes. Ao reagir com irritação, ele descobre que precisa seguir protocolos legais absurdos, como se anunciar antes de atacar, revelando que até sua forma de agir está sendo rigidamente controlada. Mesmo contrariado, Lobo tenta seguir as regras impostas, mas executa o protocolo de forma agressiva, arrombando a entrada e anunciando o alvo enquanto já parte para o ataque. Satisfeito com seu estilo direto, ele ainda improvisa ameaças, mas é interrompido novamente pela equipe, que exige fidelidade ao roteiro e impõe limites até no uso de armas pesadas. Pressionado, ele aceita repetir a cena, mostrando que está sendo forçado a agir sob diretrizes rígidas, transformando sua abordagem natural em uma performance controlada. Na nova tentativa, Lobo começa a seguir o roteiro, mas é interrompido novamente, desta vez para adaptar sua fala a interesses comerciais, substituindo ameaças por termos ligados aos patrocinadores. Irritado com interferência, ele tenta obedecer mais rapidamente, perde a paciência e abandona o script, retomando seu estilo violento ao disparar contra o alvo sem restrições. A produção encerra a cena com um corte seco, mostrando que, apesar do controle constante, Lobo ainda rompe as regras quando pressionado, recuperando momentaneamente sua autonomia pela força. Em outro confronto, Lobo tenta iniciar sua abordagem padrão, mas é surpreendido pelo que o alvo responde com hostilidade imediata e o ataca violentamente, invertendo a dinâmica. Mesmo sendo atingido repetidamente, Lobo reclama da produção por não interromper a cena, apenas para descobrir que todas as limitações impostas se aplicam apenas a ele, não aos inimigos. A situação escala rapidamente até que um ataque devastador o atinge em cheio, destruindo seu corpo, e só então a produção encerra a sequência, deixando claro que ele também pode ser descartável dentro da lógica do espetáculo. Em outro ponto do espaço, Lobo retoma o controle ao agarrar um inimigo e mutilá-lo brutalmente, voltando ao seu estilo direto e violento. Enquanto isso, outros personagens seguem instruções técnicas ao fundo, montando equipamentos e participando da encenação, enquanto espectadores observam. Ignorando completamente qualquer roteiro, Lobo prioriza o combate real até ser interrompido novamente pela produção, reforçando que, mesmo agindo por conta própria, ele continua preso a um sistema que insiste em controlar cada momento. Lobo é então levado a uma reunião com executivos,
onde recebe agradecimentos formais e é informado de que dados foram coletados sobre seu desempenho. Ao ouvir que outros personagens estão superando sua popularidade, ele reage com desinteresse, antecipando uma avalanche de números. A equipe explica que ele atrai todos os públicos, mas por motivos diferentes, quebrando padrões tradicionais de segmentação, transformando-o em um fenômeno difícil de categorizar, enquanto ele demonstra impaciência por ser tratado como um produto analisado. Diante disso, Lobo conclui que o público quer menos dele e questiona o que deve substituí-lo. A resposta revela uma estratégia manipuladora, onde o público consome aquilo que é direcionado a consumir, e a decisão é colocá-lo contra um herói completo para gerar engajamento. Ao mesmo tempo, já em campo, ele identifica um novo alvo e reage com desdém, enquanto o oponente admite não saber exatamente quem ele é. Apenas que há uma recompensa. O confronto é então estabelecido como parte de uma decisão corporativa transformada em espetáculo. Um novo alvo é apresentado como uma figura poderosa, o Imperador Aquaman. Ele e Lobo se aproxima, já iniciando o protocolo de caçador de recompensas. Ao perceber a situação, o oponente reage com surpresa, enquanto a produção acompanha tudo como parte do show. Com isso, o conflito evolui para um confronto direto entre figuras de alto nível, elevando a escala da narrativa. O encontro começa de forma descontraída, com reconhecimento mútuos e troca de provocações, enquanto a produção celebra o tom das interações e até fornece falas prontas. O oponente brinca com a situação e faz referências ao tipo de programa, sendo imediatamente advertido a não quebrar a ilusão. Ainda assim, mantém o tom irônico, transformando o confronto em um jogo de sarcasmo, enquanto o Lobo tenta sustentar sua postura agressiva em meio à manipulação externa. Cansado da encenação, Lobo abandona qualquer tentativa de seguir o tom leve e parte diretamente para o ataque, atingindo Aquaman com força. Mesmo reagindo, o adversário continua provocando, enquanto a produção pede que a luta seja adiada para dar espaço a mais diálogos. Apesar disso, o combate começa de fato, ainda mediado por interferências externas, com ambos assumindo seus papéis dentro do espetáculo. A luta se intensifica com golpes violentos de ambos os lados, até que o oponente consegue imobilizar Lobo temporariamente, avaliando o combate como se fosse uma performance. Irritado, Lobo rebate a avaliação, mostrando que também entrou na lógica de pontuação. A cena evolui para um confronto onde a luta e o espetáculo se misturam com vantagem momentânea do oponente. Enquanto lutam, personagens ao redor observam e decidem não intervir, tratando o combate com indiferença. Lobo e Aquaman continuam trocando golpes brutais, mantendo o tom sarcástico mesmo sob pressão. Em determinado momento, Lobo é derrubado, mas tenta se recuperar rapidamente, enquanto Aquaman se prepara para continuar o ataque, assumindo momentaneamente o controle da situação. Após uma longa batalha, o oponente admite o desgaste e propõe encerrar o confronto de forma prática, sugerindo que ambos sigam suas vidas. Lobo ignora a proposta e insiste em continuar lutando, mesmo ferido. A produção interrompe a cena e anuncia a suspensão de todas as recompensas, eliminando o motivo do conflito. Com isso, a luta perde sentido e a dinâmica muda abruptamente, encerrando o combate sem resolução direta. De volta à base, Lobo invade furioso, deixando explicações pelo cancelamento, apenas para descobrir que a decisão faz parte de uma fusão corporativa que pretende assumir o controle do sistema. Ao perceber que foi descartado por interesses estratégicos, ele reage com sarcasmo e irritação, deixando claro que não perdeu relevância por desempenho, mas sim por mudanças na gestão. Lobo confronta os executivos diretamente, acusando-os de desperdiçar seu potencial ao transformá-lo em algo que não é. Eles tentam justificar a decisão, mas ele rejeita completamente a lógica corporativa, afirmando que não precisa de aprovação de comitês e reafirmando sua identidade. Esse momento marca sua ruptura definitiva com o papel de produto controlado. Mesmo assim, a produção tenta dispensá-lo formalmente, exigindo que ele deixe o local, mas Lobo ignora a ordem e testa se aquilo é uma simulação. Ao confirmar que é real, ele parte imediatamente para a violência e elimina o executivo responsável, assumindo o controle da situação pela força.
Após o ataque, Lobo arremessa o corpo destruído e impõe novas condições, exigindo pagamento restante sob ameaça de retornar. Os executivos, agora sem poder, tentam manter formalidade e lembram que o traje pertence à corporação, tentando impor uma última regra mesmo diante da ameaça. Lobo simplesmente ignora a tentativa de controle, aceita sem discutir e segue em frente sem o traje, avançando pelo cenário destruído enquanto os antigos responsáveis apenas observam, carregando nada mais do que um cachorro e ignorando qualquer autoridade. Ele reafirma sua independência, encerrando a história com uma força livre que não se submete mais a controle externo. Essa foi uma pincelada da história da HQ Lobo, edição número 2. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!